Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre creme hidratante. Todas as dicas, segredos em como produzir esse produto maravilhoso que agrega tanto valor nas linhas, nos kits e fazer com que o seu potencial de venda aumente muito nessa data tão especial como o Dia das Mães. Vamos lá? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre creme hidratante. Quando falamos de creme, nós estamos falando de um dos mais valiosos para gerar valor, agregar valor à sua linha de produtos ou seu kit, mas você vai ter que usar de forma bem estratégica. Você vai ter que estudar cada ativo desse, em como ele pode estar beneficiando o seu produto e fazendo com que o seu cliente veja como um diferencial. Falando em diferencial, você vai ter que estudar muito bem todos esses ativos. Nós temos nosso guia de extratos e ativos, onde você vai ter que estudar a propriedade de cada produto que você vai estar usando ali. Assim, você vai extrair o melhor de cada um desses produtos para fazer com que o seu cliente entenda e veja esse como um diferencial. Veja que vai ter na pele, minha pele está muito gostosa, muito bem hidratada, mas por que ela está bem hidratada? Porque eu usei uma manteiga de ucuba, que ela faz isso, isso e isso. Você tem que discriminar, você tem que fazer o dever de casa para que realmente você consiga atingir todo o potencial desse produto na sua linha. E é muito engraçado, porque quantas e quantas vezes eu vi os alunos e clientes falando assim, nossa, esse é o melhor creme hidratante que eu já utilizei. E quantas vezes eu vejo os alunos não simplesmente colocando um frasquinho, uma bisnaguinha com creme hidratante na sua linha e ele está sendo mais um produto para preencher aquele kit. Não é assim que você deve trabalhar. Entenda que você pode fazer tipo uma tag, por exemplo, e falar sobre todos os benefícios daquele ativo que ele vai estar trazendo para a sua linha. A partir do momento que você começa a aproveitar melhor as funções desses ativos, uma chave começa a virar. Uma chave começa a virar na sua mente e você começa a entender em como transformar não só em mais um kit, por exemplo. Eu vi essa semana o pessoal comentando às vezes, mãe não tem que receber presente, por exemplo, para casa. Gente, vocês não vão receber um presente para casa. Vai ser o kit, um kit da beleza, né? Você começa a entender como valorizar esse momento, valorizar esse produto, para que ele não seja só mais um produto ali de tantos outros que sua mãe já ganhou nesses dias das mães aí que se passaram. Agora, como fazer isso? Como fazer esse dever de casa? Vamos discriminar aqui a escolha desses ativos. Nesse caso de hoje, a gente vai estar utilizando nosso extrato de cacau. Pensamos o quê? Muita hidratação. Aqui em Brasília, especificamente, a gente tem um clima onde começa a ficar bem frio, muito seco e a pele sente. E eu começo a dizer para os alunos que é o melhor momento para a gente criar um creme, porque as pessoas literalmente vão sentir na pele, vão sentir a diferença e falar assim, uau, dessa forma eu nunca vi um creme, nunca vi dessa maneira, e tem que ser um toque, aquele toque aveludado, aquele toque hidratante, não pode ficar pegajoso. Então esse é o segredo de usar uma base de qualidade, um ativo de qualidade, para que você tenha essa resposta e fidelize o seu cliente. E esse é o segredo de você prosperar, porque aí você começa a fazer vende um produto, ali ele gosta, indica para outros, e isso vai alavancando cada vez mais as suas vendas. Muitas pessoas têm perguntado, como eu faço para potencializar no meio dessa crise as minhas vendas? Estou parado. Cara, depende de você de ir anunciar, mostrar produtos lindos que possa estar encantando realmente, no caso agora nem encantar a mãe agora, encantar os filhos, os pais que estão pensando em presentear suas mães, E com certeza ela vai ficar maravilhada e encantada. E na hora que ela experimentar, vai ser uma experiência que ela vai lembrar pro resto da vida. Aquele cheirinho delicioso, com vários elementos que a gente está trabalhando nesse kit. Nesse kit das mães, vou falar um pouco mais ao final, mas a gente vai trabalhar com sabonetes, com água para lençóis e também com o nosso creme hidratante. E agora vamos falar especificamente sobre essa parte dos ativos. No caso, nós vamos usar o extrato de cacau, Esse extrato de cacau é bem interessante porque ele exatamente uma pele que seja extremamente seca, ele traz uma hidratação muito intensa. Vamos usar também a manteiga de ucuba, que ela não só traz uma hidratação intensa, mas também ela trabalha na regeneração, na cicatrização, E tem uma função também anti-inflamatória. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa está com a pele muito, às vezes chega até a rachar, de tão seca que ela está, você consegue trabalhar muito bem com essa manteiga de ucuba. Agora nós temos também aqui o óleo de semente de uva. O óleo de semente de uva, ele traz uma função hidratante e também um óleo leve, entendeu? Que a gente consegue utilizar ele rapidamente é absorvido pela pele. Então a gente vai usar esse trio aqui para que a gente consiga trazer
o creme hidratante perfeito para esse momento. Esse momento da época do ano onde que precisa dessa hidratação a mais, precisa desse toque a mais. E agora eu vou trazer alguns segredos para vocês na hora de manipular e executar essa criação do seu creme hidratante perfeito. Pessoal, agora nós vamos fazer a base do nosso creme. A gente tem que entender que o nosso creme hidratante, ele vem a partir dessa base Croda, que são os flocos, ela vem toda flocada. Eu preciso de hidratar, eu preciso de preparar essa base. Então, basicamente, nessa primeira preparação, você vai precisar de 500 ml de água mineral, você vai ferver essa água, entendeu? E depois você vai reservar 1 litro para que você possa estar utilizando depois para estar na hora de resfriar essa base. Você vai ferver essa água, até começar a entrar em estado de fervura, você vai jogar os 200 gramas, que é um potinho desse, nessa água e ele vai dissolver a nossa base Croda. Depois você vai colocar a ureia. A ureia ele vai ter uma função aqui, é como se fosse para potencializar essa hidratação. Você pegar seu ativo hidratante e fazer com que ele penetre mais fundo nas camadas da pele. Então, por exemplo, você vai poder utilizar de 4 a 8 colheres de ureia. Se você, por exemplo, um do dia a dia, né, numa região onde que não é tão seca, 4 já dá para você trabalhar e dar uma resposta muito boa. Se for uma região muito seca, ou até fazer creme para os pés, você pode utilizar 8 colheres de sopa de ureia e você vai ter uma resposta assim, impressionante. É muito, muito bom. Só que no caso eles são grãozinhos, então ele precisa de vir nesse momento que você está preparando a base, porque você vai ter que dissolver com a água fervendo ali, você consegue dissolver ele melhor. Então você vai dissolver a base Croda, a nossa ureia, e você vai também colocar 5 gramas de Nipagin, que equivale a uma colherzinha de café. O Nipagin é o nosso conservante, ele vai estar conservando o seu creme hidratante. Então você jogando aqui com a água fervendo, você vai misturar, ele vai baixar a temperatura para você colocar tantos produtos, e você mistura ele até ele realmente não tiver nenhuma pelotinha, nadinha. Ele estando completamente dissolvido, vai aparecer um leite. E a partir desse momento agora, você vai resfriar essa base Croda, essa base que a gente está preparando. Então aqui eu já adiantei para vocês, colocando essa etapa inicial, que é a água fervendo, e eu dissolvi, né, esses produtos aqui dentro. Nada mais que misturei até ele realmente não ficar nenhuma pelotinha. Agora eu vou precisar de uma bacia e a gente vai colocar e despejar toda essa base. Olha como é que ela fica parecendo um leite mesmo. E agora a gente vai fazer o resfriamento dessa base. Como a gente compra as garrafas de 1,5 litro, que dá exatamente a receita. Eu uso meio litro para ferver e o restante a gente utiliza nessa parte do resfriamento. Já vimos as pessoas dando errado de que maneira? As pessoas jogam 1 litro de uma vez e tentam mexer. O segredo é você ir aos poucos. Nesse caso, você vai precisar de um mixer. Thiago, dá para fazer com fouet, por exemplo? Até daria, mas você tem grandes chances de empelotar. Fazendo com mixer, eu zerei tipo de reclamação como o creme hidratante um pouco empelotado. Então, por um custo muito baixo dos mixers, eu acho que vale a pena você ter um mixer só para fazer cremes hidratantes e condicionadores. São os dois momentos que a gente usa os mixers, né? Então, no caso aqui, eu vou pegando e vou pulsando ele. Vou batendo e vou acrescentando a água. De acordo com que ele vai esfriando, ele vai ganhando textura. Pessoal, até aqui está pronta a nossa base. Entender que esse processo ele é muito importante, né? A gente entender que eu tenho que colocar aos poucos essa água, resfriando essa base aos poucos. Não adianta eu querer jogar de uma vez 1 litro de água e querer bater, que pode desandar essa receita, você pode às vezes até quebrar a formulação. É interessante também você entender que nessa etapa eu não preciso usar inteira essa receita, eu posso funcionar metade. A validade do creme hidratante é de 1 ano, então você consegue usar uma porção agora, metade por exemplo, e cara, daqui, sei lá, 1 semana, 2, você conseguir usar o restante. E é muito interessante, porque é um produto muito apelativo. Já tive alunos assim que estavam com pouco recurso, precisavam de investir num projeto, eu dei a estratégia de começar com creme. Porque pelo fato de ser tão apelativo, a pessoa usa uma gotinha e fala, nossa, é muito bom e eu quero um produto desse. Então ele já vende as bisnaguinhas, vende os potinhos já, né, para você potencializar essa venda nessa experiência. A pessoa sente literalmente na pele, né, o quão é bom o seu creme hidratante, o seu produto.
Uma coisa interessante que a gente tem que pontuar aqui também é que raramente, né, a gente vê pessoas desandarem uma receita. Sempre nesse ponto de desandar, ou é que a pessoa utilizou fouet e não conseguiu velocidade e ele fica empelotado, ou é quando a pessoa exagera demais na água. Então eu acho interessante eu trazer essa experiência de dezenas, centenas de alunos que passam por nós e também a experiência nossa, está há mais de 8 anos, né, fazendo essa parte da saboaria. Então, quando eu mostro para vocês assim, os pontos que você deve ter atenção, cara, não negligencie, não passe por cima disso, porque realmente vai dar errado, né? Já vi aluno falando assim, Ti, você falou lá na aula, você explicou, e eu tava com pressa, e joguei tudo de uma vez, e fui bater, e ficou aguado, né? Então, existem vários casos assim, e é interessante pontuar nesse momento agora da criação da base. Agora nós vamos inserir os outros ativos, os outros produtos, né? Que vai compor esse creme hidratante, esse creme super hidratante. Então, vamos colocar os nossos extratos, os óleos, a manteiga, vamos acrescentar a nossa essência. E se você desejar, você vai acrescentar também a cor a esse produto. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho da nossa manteiga. Lembrando que a manteiga, ela está em grãos, ela está em forma sólida. E é necessário a gente passar ela para a nossa parte líquida. O que eu fiz? Na hora que eu vou ferver a água ali, os 500 ml de água, eu reservei uma pequena porção, mais ou menos 50 ml de água, onde eu peguei, você pode estar colocando em torno de 2 colheres para essa receita de manteiga de ucuba, para deixar ele bem hidratante. E aí você vai derreter nesse momento, você vai derreter nessa água aquecida, para você evitar de perder as propriedades, você aquecendo demais essa manteiga. Você pode também usar estratégias de banho-maria, que é muito interessante você derreter essa manteiga para estar utilizando e homogeneizando aqui no creme. Se ficar pelotinhas dessa manteiga, vai sair esse resultado também no seu creme hidratante, né? Não tem como dissolver ela na forma sólida diretamente aqui no nosso creme hidratante. Temos que passar ela para o estado líquido, ok? Então aqui no caso, já peguei aquela porção de água quente e agora eu joguei aqui a nossa manteiga e temos ela em estado líquido. Vamos trabalhar aqui também, deixa eu dissolver ela já primeiro. Pessoal, vamos lá. Depois dessa batida é bom usar um aventalzinho, né? Eu queria ficar bonitinho aqui pra filmagem, mas olha o banho que eu tomei de creme. Mas é bom assim, sempre lembrar vocês que tá usando um avental, touca, né? No caso aqui a gente não tá usando porque realmente para ter uma filmagem, né, entregar um material bem bacana para vocês. Mas um aventalzinho aqui evita dessa lambreca. Olha o banho que eu tomei de creme. Mas vamos lá, vamos dar um minutinho para limpeza e já volto para vocês. Voltamos! Vamos lá, vamos colocar o restante das outras propriedades aqui. A gente vai estar usando então, no caso aqui, nosso óleo de silicone. Para esse ter um resultado assim, bem intenso, aquele toque, como se fosse aquela película, aquela luva, né, sobre a pele, eu vou usar 100 ml do nosso óleo de silicone. Você pode estar usando de 50 a 100 ml. Aqui eu vou dar aquela exageradinha para a gente ter uma resposta bem interessante e é legal você testar em casa com 100 ml. Eu confesso que sempre gosto de utilizar para essa receitinha 100 ml, eu acho ele ideal, né, fica bem interessante. 100 ml do nosso óleo de silicone. Nós vamos colocar aqui nosso becker medidor, a nossa combinação de essências. Vou estar utilizando aqui a flor de cerejeira. No caso, para você criar, né, eu dou sempre essa dica para o pessoal. Eu vou estar usando 60% de flor de cerejeira e 40% de floral. Quando eu vou criar uma linha nova, onde eu vou combinar essências, a dica é você produzir sim 100 ml, 500 ml, já deixar já separado para você estar utilizando. Nesse caso aqui, como não tem uma mistura que já utilizou em outros produtos, eu vou criar 100 ml aqui pra gente, mas não quer dizer que eu vou usar esses 100 ml nessa receita. Então, eu coloquei 60 ml de flor de cerejeira e mais 40 ml de floral. Aqui eu acabei de criar uma mistura, nossa combinação, a nossa essência. Vai depender agora de quanto pede a receita, né? Eu vou fazer um sabonete líquido, um aromatizador, né? E assim por diante. Você vai criando realmente somente o que você precisa, sem haver exageros e desperdício de ter uma fusão, uma mistura, sem que você vá usar naquele momento.
Nesse caso aqui, a gente vai estar utilizando 100 ml. Você poderia estar utilizando, se você assim, um pouco menos aroma, mais ou menos 70 até 100 ml, e tem uma resposta bem bacana. Nesse aqui a gente vai usar a nossa porção, nossos 100 ml. E aí vamos misturar de novo. Associado. Agora, nós vamos para a nossa última etapa. Nós vamos trabalhar agora com o nosso óleo vegetal. Vamos usar o óleo vegetal de semente de uva. Está organizado esse aqui, que a gente vai utilizando. No nosso óleo vegetal de uva, a gente vai estar utilizando 80 ml de óleo de semente de uva. A gente vai colocar também mais 80 ml do nosso extrato glicólico de cacau. Como são gotinhas, nesse caso a gente vai colocar um pouquinho também no nosso corante, que seria um pouquinho do corante rosa, com um pouquinho de marrom. E vamos lá, bater de novo. E aqui encerramos. Nosso creme está pronto. Dá uma limpadinha aqui, básica, deixar bem organizadinho. Essa aqui é a textura do nosso creme. Que delícia. Tá vendo que ele marca? Olha só que delícia, ele tá bem grossão. Não fica aquele creme aguado. E ele gosta daquela textura quase de uma manteiga. A pessoa gosta muito dessa textura porque acaba que ela leva o quão grosso ele tá para quanto vai hidratar. Muito interessante essa assimilação das pessoas. E agora daqui eu tenho que evitar o máximo contato possível assim, com o produto. E então a gente usa, para envasar, a gente usa aquele saquinho grossinho de feira. Eu coloco uma no becker, despejo nele e a gente faz um invase desse produto. É interessante a gente colocar também etiqueta de segurança. O pessoal vai colocar aqui embaixo para vocês a dica de etiqueta, um modelo de etiqueta de segurança para vocês. Descrever não só as propriedades, mas também você tem a chance às vezes, de colocar até modo de usar, caso você queira, colocar numa tagzinha, por exemplo, né? Colocar tipo as propriedades, o que tem de vantagem nesse produto que o deixa tão bom, tão hidratante. Essa é a hora de você usar isso como um marketing para você, tá bom? Mas eu só com um exemplo, assim, uma etiqueta básica, uma etiqueta simples de segurança, que deve ser utilizada em todos os seus produtos. Agora eu vou fazer a parte do invase, a dica para vocês. Às vezes estou sozinho na produção, eu gosto de usar muito esses beckers. A gente utiliza aqui o nosso saquinho que eu mencionei. Eu gosto daqueles saquinhos mais grossos, porque pode acontecer às vezes você usar aquele muito fininho e na hora que tiver todo o produto, ele vinha estourar. E às vezes, quem sabe também, até fracionar em duas metades, né? Quando você fizer uma receita inteira. A gente coloca aqui. A gente vem agora com a nossa espátula. Aqui sempre aconselho a gente tirar o ar. Tem que escolher bem os nossos frascos. Para essa linha, eu vou utilizar esses dois frascos. Um formato mais tradicional, né, uma versão mini, e uma versão mais bem trabalhada. Pessoal, depois do invase, agora eu gosto de cortar um buraquinho bem pequenininho. Pessoal, tipo, cortando o buraquinho bem pequenininho para que você consiga envasar ele sem derramar e sem nenhuma bagunça. Agora, interessante, o pessoal sempre pergunta, Thiago, não pode usar um funil, por exemplo? Primeiro, eu quero evitar ao máximo ter contato com esse creme, né? Para que não contamine ele de alguma maneira. E o outro ponto é o seguinte, por ele ser grosso, tão grosso, no funil ele entupir e você não conseguir envasar ele com o funil. Então a estratégia com o saquinho é a melhor estratégia. E aquele saquinho que você usa normalmente para proteger aquelas formas de madeira, usando as barras de sabonete como colas que a gente utiliza tanto no nosso dia a dia. Tá vendo aqui agora? A gente começa a preencher nosso frasco. Ó, pessoal, é interessante que você consegue controlar, de acordo com o que você vai apertando aqui na mão, você vai controlando com a pressão. Quando ele chega até em cima aqui, eu sempre gosto de colocar um paninho aqui do lado e eu dou uma batidinha nele.
continua preenchendo. Aqui a gente vai estar usando agora a nossa pump. Então usando essas cromadas. O segredo aqui também, o pessoal sempre tem muita dúvida. Eu posiciono até onde que é o final, aonde que ele vai estar enroscando. E aqui eu consigo cortar um pouco abaixo. Só que é interessante, esse frasco ao fundo, ele tem esse dente aqui, tá vendo? Se eu medir no final direto aqui, e não considerar como término aqui, nesse ponto do vidro, ele vai ficar grande demais. Então, nesse caso aqui, vamos colocar... Deixa eu virar pra cá. Vamos colocar como sendo término aqui. Coloco mais ou menos um meio centímetro. Normalmente eu corto ele na diagonal. E eu consigo colocar ele... e finalizar. Agora pensando aqui, a gente tem que pensar no acabamento. Uma etiqueta de segurança, que normalmente você pode colocar ao fundo, né? Então isso aqui a gente coloca na frente a etiquetinha bonitinha para fazer aquele marketing. A gente vai usar uma etiquetinha dourada, de vinil dourada. A gente coloca aqui na frente e aí depois no fundo você coloca a etiqueta de segurança, como a gente mencionou aí de exemplo. Vou colocar aqui. Pessoal, a gente vai estar utilizando aqui o mesmo acabamento que a gente usou na área de lençol, uma fita de cetim, umas florzinhas. Poderia também usar a rafa que a gente tanto gosta de estar utilizando. O que eu tenho que entender, quando eu utilizar essas pumps, eu tenho que evitar carregar muito com decoração próximo que a pump, que depois atrapalha na hora de utilizar. Então essa é mais uma dica para você aí na hora dessa finalização, porque é necessário ter um acabamento, mas a gente tem que ter moderação, né, nesse momento para que não fique exagerado. No próximo vídeo a gente está dando dicas para vocês de como estar montando algumas opções de kit voltado para esse mesmo conceito e essa mesma linha. E aí pessoal, gostaram do nosso conteúdo? Deixa aqui embaixo um comentário com sugestões de novos vídeos, deixa aqui as suas dúvidas que o produto tenha ficado. E se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que cada vez mais a gente esteja aí pertinho de você. Até o nosso próximo vídeo. Um beijo!